Diário Santa Faustina ao vivo e de surpresa uma live que eu não poderia deixar de fazer nesse dia de hoje. Por isso eu peço a contribuição de vocês para convidar mais pessoas, já que é uma live importante e ao mesmo tempo sem avisar. Então peço junto com vocês, vou clicar aqui na setinha abaixo e convidar mais pessoas para ouvir algo que é muito importante e eu creio, tenho quase certeza de que você nunca ouviu o que eu vou falar, que está aqui no Diário de Santa Faustina. Quinta-feira, 29 de fevereiro, último dia de fevereiro. Vamos então, eu não vou rezar o terço da Divina Misericórdia, porque eu tenho o terço mariano daqui a pouquinho, então não vai dar tempo, será uma live rápida, mas que eu não poderia deixar de fazer. Você, hoje, provavelmente, eu creio que hoje, você acordou, como a maioria das pessoas no Brasil, com essa notícia sobre esse, podemos dizer, crime autorizado até os 9 meses de vida, sim, aí no Brasil. E foi uma notícia que muitos nem acreditaram, porque foi repentina, podemos dizer assim, mas depois foi comprovada de que sim, era real, e a gente tem que ter cuidado com as palavras, tem que pensar bastante aqui antes de falar, porque o Instagram está cortando, cancelando as pessoas que falam certas palavras, por isso tem que ter aqui um certo cuidado. Mas essa live de hoje envolve sobre como iniciou o terço da Divina Misericórdia, como começou, o motivo por que Jesus ensinou essa oração poderosa, fortíssima, o contexto histórico, quando a data, o ano em que Jesus ensinou essa oração. Ele ensinou uma oração que depois se tornou o terço, e foi ele mesmo quem ensinou a como rezar o terço da misericórdia. Ele ainda fala, né, nas contas do rosário. Então, provavelmente você que tem o Diário de Santa Faustina, talvez nunca tenha lido nada sobre aborto nesse livro. Não tem nenhuma passagem que consta que ela tenha escrito sobre isso. Mas tem um padre aqui nos Estados Unidos que ele revelou algo que pouca gente sabe e que até então eu não sabia. Então, o que aconteceu? Foi num momento em que Santa Faustina se encontrava no quarto dela, numa noite, foi numa noite de setembro, e ela descreve muito bem esse momento, e eu quero que digite aí, por favor. Se você tiver o diário, pode pegar também. É a passagem número 474. Então aqui você vai... Muita gente já sabe como, de que forma apareceu o terço da misericórdia, mas Santa Faustina ali escreve que ela não pode revelar exatamente, especificamente, o que aconteceu nessa noite. Só que tem um padre, que foi o próprio confessor dela, diretor espiritual, que contou mais tarde, depois da morte dela, o motivo desse castigo. Então, o parágrafo é 474 e Santa Faustina escreve assim: isso foi uma noite de setembro do ano de 1935, e depois eu vou contar para vocês o que estava acontecendo nessa época. Ela escreve: à noite, quando me encontrava em minha cela, vi o anjo executor da ira de Deus.
Estava vestido de branco, o rosto radiante e uma nuvem a seus pés. Da nuvem saíam trovões e relâmpagos para as suas mãos, e delas só então atingiam a terra. Então ela teve uma visão muito nítida desse anjo muito irado e que iria aplacar um castigo em algum lugar da terra. E quando ela escreve, quando vi esse sinal da ira de Deus, que deveria atingir a terra, e especialmente um determinado lugar, que ela não especifica esse lugar, e vejam que Deus permitiu que esse anjo fizesse isso. Ele permitiu, porque Jesus já sabia o que ele ia dizer, o que ele ia fazer. Ela continua, que não posso mencionar por motivos bem compreensíveis. E depois eu vou falar para vocês esse motivo. Comecei a pedir ao anjo que se detivesse por alguns momentos, pois o mundo faria penitência. Mas o meu pedido de nada valeu perante a ira de Deus. Nesse instante, vi a Santíssima Trindade. A grandeza da sua majestade transpassou-me profundamente e eu não ousava repetir a minha súplica. Porém, nesse mesmo momento, senti em mim a força da graça de Jesus que reside na minha alma. Quando me veio a consciência dessa graça, imediatamente fui arrebatada até o trono de Deus. Oh, como é grande o nosso Senhor e Deus, e como é inconcebível a sua santidade. Nem sequer vou tentar descrever essa grandeza, porque em breve todos o veremos como ele é. Comecei então a suplicar a Deus pelo mundo, com palavras ouvidas interiormente. Então, nesse momento, ela começa a ouvir no seu interior as palavras que Jesus ia falando para elas. E aí, aqui, nesse momento, nessa noite, no quarto dela, começa a oração do Terço da Misericórdia. Aí ela diz, quando assim rezava, vi a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força interior como naquela ocasião. Então, a ira do anjo era muito grande, muito forte, e ela chegou a falar para o anjo não fazer aquilo porque as pessoas iriam fazer penitência. E ela fala que de nada valia o que ela falava, o que ela rezava, até que Jesus começa a ditar para ela essas palavras. As palavras com que suplicava a Deus eram as seguintes: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Engraçado que aqui nesse momento ela escreve, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. E aí, o que acontece? No dia seguinte, quando ela entra na capela, que ela sempre entrava na capela antes de começar o dia, ela ouve interiormente essas palavras. Novamente, ela ouve Jesus falando: toda vez que entrares na capela, reza logo essa oração que te ensinei ontem. Quando rezei essa oração, ouvi na alma essas palavras. Então, são palavras de Jesus agora. Essa oração serve para aplacar a minha ira. Jesus falando: tu a recitarás por 9 dias, por meio do terço do rosário. Então, aqui ele está especificando 9 dias, ou seja, uma novena, usando o terço do rosário da seguinte maneira. Então, nesse parágrafo 476, Jesus ensina passo a passo de como devemos rezar o terço da Divina Misericórdia. E daí ele ensina cada palavra, como dizer, como rezar. E o que acontece aqui?
De acordo com o diretor espiritual de Santa Faustina, ele, que é o Michel Sopotko, ele faleceu há uns 2 anos, há muito tempo, claro, mas o padre que falou sobre que revelou o motivo desse terço, depois do falecimento de Santa Faustina, esse diretor espiritual, Michel Sopotko, falou o motivo desse castigo e falou especificamente por que esse anjo iria aplacar um castigo em determinado lugar da terra. E ele falou que foi pela morte, por causa das mortes dos bebês não nascidos. Era na década de 30 e muitos abortos estavam sendo praticados na Varsóvia, na Polônia, na terra de Santa Faustina. E por esse motivo, Jesus permitiu que fosse enviado esse anjo para que esse castigo fosse aplacado em determinado lugar. Mas Santa Faustina, claro, revelou para o confessor, diretor espiritual dela, e depois ele revelou para outros padres, e foi um padre americano. Eu nunca ouvi ninguém comentando isso, mas especificamente esse padre americano falou isso, e por isso esse é um terço tão poderoso, tão forte e que serve para aplacar a ira. E além do mais, é aquela oração que nós rezamos por nós e pelo mundo inteiro. E muita gente acha que tem muitos comentários falando: ah, mas se a pessoa vai fazer, deixa a pessoa ser livre, achando que vai impactar somente aquela pessoa que provoca tal crime, quando na verdade a consequência não é somente para aquela pessoa, para aquele bebê, é para toda uma família, é para toda uma nação e pode afetar até o mundo. Então, que a gente continue rezando esse terço. É muito bom saber que esse motivo, que esse terço, que essa oração foi criada por um motivo tão forte, porque para muitos isso não é nada, só vai impactar aquela pessoa que estiver cometendo o crime, mas é algo tão sério que a maioria das pessoas não tem consciência do quanto isso agrava, do quanto isso deixa Jesus triste, do quanto isso é sério. Então, quando você for rezar o terço da misericórdia, que você reze nesse sentido também, porque muitas mães precisam, muitos bebês precisam, muitas grávidas precisam. Então, eu deixo aqui, vou deixar aqui o parágrafo mais uma vez, que é o 474, e eu peço que vocês leiam, você que tem o diário, porque é ainda mais revelador quando a gente lê quando o Terço da Misericórdia foi criado e sabendo ainda o real motivo. E se esse foi o real motivo, que é algo tão sério, é porque realmente ele aplaca a ira, ele aplaca o inimigo, ele aplaca tudo aquilo que não é bom para a nossa vida. Então, que a gente reze ainda com mais fé e com mais diariamente, não somente às 3 horas da tarde, mas sempre que a gente puder. É um terço que dura apenas de 8 a 10 minutos, é fácil de ser rezado e que é muito poderoso. Amém? Sim, a live vai ficar salva e eu peço que você compartilhe também. E vamos continuar rezando, porque eles estão tentando e
Jesus deixou esse terço, essa poderosa arma, para que a gente faça uso, para que a gente reze e para que a gente divulgue. Amém? Sábado, às 15 horas, nós estaremos juntos aqui reunidos, se Deus quiser, para rezarmos o nosso terço da misericórdia. Vou repetir aqui, eu não vou rezar agora o terço com vocês. Graças a Deus deu tempo, eu já rezei hoje. Peço que vocês rezem e coloquem em especial nessa intenção. E eu tenho o terço mariano em alguns minutos e por isso eu não vou rezar o terço da misericórdia agora com vocês. Fiquem com Deus, até sábado às 15 horas. E juntos dizemos: Jesus, eu confio em vós.